o que é o processo de aplicação, né? O processo de aplicação, eu posso dividir ele em duas partes, né? A gente pode falar de aplicação a vagas de emprego na Alemanha, né? É um processo, né? E a aplicação após receber um contrato, uma oferta de trabalho. Essa é uma segunda aplicação, tá bem? Então, quando você ouve falar, eu estou me aplicando a trabalho, você tem que ser específico, ou no caso perguntar, entender qual que é a etapa desse profissional. Ou seja, você já conseguiu a vaga, já conseguiu a oferta e está se aplicando, está indo no consulado, se aplicar o visto de trabalho, ou você ainda está começando e você está trabalhando para conseguir a oferta de trabalho, tá bem? Então, não confunda isso. Então, basicamente, né? Você está aqui, eu estou terminando engenharia, eu estou fazendo engenharia, eu sou engenheiro no Brasil, eu estou buscando essa oportunidade, eu não sei por onde começar, Gerson. O que eu faço? Tá, eu diria para você, né, pensar em uma coisa. Primeiramente, quando você se aplica ao emprego, né, você precisa se apresentar, né? Você precisa se vender. Então a gente precisa do quê? De documentos de aplicação. No Brasil, normalmente a gente faz o quê? Currículo, né? Às vezes tem alguma coisa, dependendo do cargo, né? Você prepara alguma coisa, uma apresentação, uma carta. Mas em geral, no Brasil se baseia em currículo. Aqui na Alemanha, não. Aqui na Alemanha existem, na minha opinião, 5 documentos principais para você montar aí um conjunto de documentos de candidatura muito bom, né, que faz a diferença, e 4 é o mínimo, vou dizer assim. Eu vou falar deles na live 6, tá bom? Eu tenho aqui a anotação para eu ficar ciente disso. Então, existem 10 lives que eu vou fazer, hoje é a primeira. Vou falar sobre documentos de aplicação na live 6. Então, se você quer entender cada documento de aplicação, como fazê-los, né, você precisa estar na live 6, porque isso aí é muito importante para você conseguir começar esse processo. Fechou? Então, entenda, se você quer se aplicar na Alemanha, você precisa trabalhar nessa documentação. E você vai entender que a documentação que você utiliza na Alemanha não é a mesma do Brasil. Ou seja, se você pegar o seu currículo e traduzir, você muito provavelmente vai receber só não. Se você já se aplicou, você já sentiu e já sabe o que eu estou falando. Porque as primeiras vagas que eu me apliquei na Alemanha, né, eu utilizei o formato brasileiro, eu traduzi e eu utilizei. E eu só comecei a tomar não. Então isso fez com que eu não entendesse o que estava acontecendo. Depois, eu lembro que um profissional, um engenheiro na Alemanha, ele era brasileiro, ele estava na Alemanha, ele falou: Gerson, você está se aplicando com documentação brasileira traduzida, se aplica com formato alemão. E eu falei: eu nem sabia disso. Então, como eu falei, na live 6 eu vou abordar muito a fundo o tópico documentos, mas saiba que na Alemanha você utiliza um formato alemão de documentação e não é só currículo. Fechou? Tem mais documentos. Beleza? Próximo tópico aqui, né? Além de preparar a sua documentação, eu diria que é preparar suas redes sociais profissionais. O que é isso? Eu sempre falo sobre LinkedIn e Xing. O LinkedIn é muito comum no Brasil, né? Assim, quem já procurou trabalho e já procurou fazer networking sabe que o LinkedIn é famoso, mas o Xing não é. E eu sempre bato na tecla: esteja nessas duas redes sociais profissionais. Então, os primeiros passos para você começar a entrar nesse jogo de conseguir uma vaga, né, de conseguir se aplicar a vagas na Alemanha, é entrar nas redes sociais profissionais que a Alemanha utiliza. Fechou? Então, seria isso. Xing e LinkedIn. Né? Vai ter uma live, a live número 7, falando só sobre redes sociais profissionais. Então, vocês vão ter aí um resumo das duas redes sociais profissionais e por que elas são importantes, né? Elas em conjunto são importantes para você conseguir, né, acelerar o seu processo de conseguir uma vaga como engenheiro aqui na Alemanha. Show? Beleza. Daí eu coloquei o próximo passo aqui, você entender tipos de aplicação, ou seja, eu chamo de ativo e passivo.
que é ativo e passivo, né? O passivo é você mandar a documentação e esperar o retorno. Isso é o passivo. Isso é o que 99% dos candidatos, né, dos engenheiros fazem. E eles vão ter o mesmo resultado, né? Alguns melhores, outros piores, dependendo da qualidade, da sorte, etc. Mas 1% é ativo, né? Ativo é o quê? É procurar, é dar o approach, é procurar um recrutador, é procurar um manager, é procurar o tomador de decisão. E eu vou abordar isso, né? É uma mistura, esse tópico vai estar dentro da live 7, 8 e 9, tá bom? Então, é importante, nesse processo de conseguir a vaga de engenheiro, né, como eu falei, documentação, redes sociais profissionais e utilizar tipos de aplicação, né, diferente. Não só o passivo, como todo mundo faz, mas também o ativo, que é você buscar a vaga ativamente, não ficar só esperando depois de mandar a documentação, né? Eu vou trabalhar nisso a fundo, mas uma dica que é, se você dá o approach, né, e conversar com quem está oferecendo a vaga, e você descobrir o real problema por trás da vaga, né, antes de se aplicar, quando você se aplicar, você já vai poder, você tem a cereja do bolo na mão. Por quê? Porque você vai saber o que falar para eles se aceitarem, né? Se a pessoa tem um problema e você fala que tem a solução, né, checkmate. Fechou? Então é isso. Então, como eu falei, vai ser abordado na live 7, 8, 9, mas já vão anotando, como eu falei, documentação adequada, formato alemão, né? Redes sociais profissionais, né? Trabalhar com tipos de aplicação diferente, ativo e passivo. Não só entrega de documentação, não só aplicação, enviando documentação, mas também buscando os profissionais, os tomadores de decisão. Isso vai fazer diferença nos teus resultados. Isso eu fiz, pessoas e profissionais que eu ajudei fizeram e tiveram resultado, tá bom? Show! O próximo passo aqui, eu falaria encontrar vagas de trabalho para você, específica para você. E aí que vem o pulo do gato, né? Se você já tem a documentação adequada, né? Você já está nas redes sociais profissionais importantes da Alemanha, você está se aplicando ativamente né, e passivamente. Você tem que se aplicar o quê? As vagas para você. Você vai falar, tá, Gerson, mas como assim as vagas para mim? Né? Eu sou engenheiro mecânico, eu procurei engenharia mecânica ou engenheiro mecânico e eu me apliquei. Daí que tá um dos segredos, das dicas aqui que eu trago. Quando você se aplica somente à sua especialidade, né? Somente com uma palavra-chave, como no Brasil, por exemplo, você vai ficar à mercê de empresas que utilizam esse mesmo nome. E são mínimas as empresas que fazem isso. Aqui na Alemanha, elas são extremamente... Os nomes são diversos. Eles realmente chamam as vagas de... Você não tem nem como imaginar. Assim, é realmente nome diferente, porque a empresa tem uma cultura diferente, porque o nome, a vaga em si, ela traz uma, né, vamos dizer assim, um empoderamento. Então eles colocam um nome mais bonito, enfim, cada um tem o seu gosto aqui. O que eu quero trazer para você é o seguinte: quando você fosse aplicar uma vaga de engenheiro, de engenheira, você utilize o quê? Qualificações que você tem, utilize softwares que você sabe utilizar, metodologias que você aprendeu e aplicou, né? Vou chutar aqui, né? Um engenheiro de produção, tá? Você trabalhou com, sei lá, PDCA, você trabalhou com, você tem Black Belt, você, enfim, sabe? Todo esse tipo de informação que você ganhou, né? Todo esse tipo de qualificação que você adquiriu durante a graduação, seja com curso, seja dentro, né, da graduação, e você utilizou isso, busque isso na hora de você buscar uma vaga para você. Então, a minha dica aqui, e é muito importante isso, é você buscar algo relacionado, né, ao teu perfil, né, profissional que você deseja trabalhar, mas não que fique preso à sua especificação, à sua especialidade. Ou seja, não foque apenas em engenheiro de produção, não foque apenas em engenheiro mecânico, não foque apenas em engenheiro químico, não foque apenas em engenheiro farmacêutico e etc. Isso vai limitar demais a tua busca. Gerson, como é que eu descubro qual que é o título da vaga que eu desejo?
E existem alguns títulos padrões, tá? Testando. É realmente testando. Como eu fiz aqui na Alemanha, eu não sabia disso. Eu realmente não sabia. Então eu também comecei colocando engenheiro mecânico. E eu vi que as vagas eram limitadas. Só que tinha muita vaga de engenheiro. E eu falava, tá, se a vaga, tem muita vaga de engenheiro, mas não tem engenheiro mecânico, será que tá faltando? Não. A parada era que eu estava pesquisando com as palavras-chave erradas. Então, o que eu busco, né? O que eu busquei? Eu, né, trabalhei, estudei, apliquei CNC, usinagem, né? Isso foi minha base. Sou engenheiro mecânico e eu aprendi CNC lá no Senai, quando eu tinha 15 anos, 16 anos. Depois fiz técnica em mecânica. Depois na engenharia também trabalhei com CNC em alguns laboratórios. Então eu quis focar na área de comando numérico computadorizado. CNC, fabricação, né? CNC. Show! O que eu fazia no começo, eu buscava engenharia mecânica e colocava um CNC. De vez em quando saía alguma coisa. Eu comecei a focar mais em 2D, 3D, CAM, CAD, CAM, CNC. E daí eu comecei a ver que as vagas começaram a atender ao que eu desejava, mas o nome da vaga não era exatamente engenheiro mecânico. E eu posso dar um exemplo, porque eu trabalhei em algumas profissões que eu nunca tinha ouvido no Brasil, é óbvio, né? Também não tinha tanta experiência, como alguns de vocês sabem, eu vim pra cá sem experiência, então eu consegui a vaga de engenheiro sem experiência, mas eu fui engenheiro de serviços, eu fui engenheiro de aplicação e agora sou engenheiro tecnólogo. Tudo tem a ver, todos os cargos que eu passei, eu trabalhei com usinagem, com CNC, com máquinas, ferramenta, todos esses cargos que eu falei para vocês. E eu nunca, jamais eu saberia que eles chamam o cargo que eu desejo, que eu gosto, que faz meu coração cantar aí. Eu sou chamado de engenheiro, trabalho no que eu gosto, né, ganhando um salário que me valoriza, mas o nome do cargo eu jamais saberia, né, lá do Brasil. E até aqui na Alemanha eu não sabia, eu tive que testar. Então você precisa buscar essas palavras-chave que tem a ver com o teu perfil que você quer trabalhar, tá bom? E as vagas vão começar a aparecer. E uma dica que eu dou pra vocês coloquem essas vagas numa planilha para você começar a ver se repete não só os pré-requisitos, né, que eles pedem, mas também o nome. E daí você vai começar a entender, esse título aqui é mais favorável ao meu perfil.